Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A convidada de hoje é a doutora Daniela Klein, presidente do Departamento de Direito Internacional do IARGS, que falará diretamente de Miami, na Flórida, Estados Unidos, sobre o tema Vistos de Trabalho para os Estados Unidos. O IARGS permanece com uma plataforma online. Confira o blog, o site, as redes sociais e o canal do YouTube, porque praticamente diariamente estamos atualizando. O artigo desta semana foi elaborado pelo advogado, associado do IARGS e professor de Direito Constitucional e pós-doutor pela URGS, Dr. Marcos Vinícius Antunes, abordando o tema Dois jantares e certas surpresas, Pontes de Miranda. E o artigo da próxima semana vai ser redigido pelo advogado, professor e associado do IARGS, Dr. Alexandre Triques, sobre o tema Instabilidade do Sistema Meu INSS. Todos os artigos estão postados tanto no blog quanto no site do IARGS. E a videopalestra do Grupo de Estudos de Direitos de Família da próxima terça-feira vai ser da advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e diretora do IARGS, a doutora Delma Ibias, cujo tema será Planejamento Patrimonial da Família versus Processo de Inventário. Todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para ativar as notificações. Deixa eu ver aqui a doutora Daniela Klein. Ela que já pediu para participar. Ok. Entrar ao... Sejam todos muito bem-vindos. A presidente do IARGS, a doutora Sulamita Santos Cabral, já está aqui conosco também. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez eu agradeço ao IARGS, a você pelo convite para esse bate-papo. Mando um abraço para a doutora Sulamita e para a doutora Joia também. E então estou muito feliz aqui de estar novamente podendo trazer, né, assuntos aqui dos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu sou advogada no Brasil e sou advogada também aqui nos Estados Unidos, licenciada para atuar no estado da Flórida, né? Então vamos lá. A doutora Daniela fala diretamente de Miami. Vou ler o seu mini currículo. A doutora Daniela Klein é advogada formada pela PUC-RS. Nos Estados Unidos, realizou mestrado em arbitragem internacional e cursou a faculdade de Direito. Foi admitida na prova da Ordem do Estado da Flórida, nos Estados Unidos. É fundadora do escritório Klein International Law. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Inicialmente, o porquê da escolha desse tema, doutora? Porque eu vejo assim que cada vez mais, né, as pessoas de todo mundo querem vir trabalhar aqui, ter uma oportunidade aqui nos Estados Unidos e às vezes há um desencontro de informações, né? Então, só para explicar, cada estado americano tem a sua própria legislação, porém, Muito importante isso. Quando a matéria ela é federal, é a mesma legislação para todo o país, né? A lei de imigração, ela é uma lei federal. Então, ela é a mesma para todo o país dos Estados Unidos, né? Então, fechando esse parênteses, assim, então a gente vê uma procura muito grande, né? Existem alguns países, por exemplo, como a Argentina, que tem tratado com os Estados Unidos no sentido de eu não diria o termo facilitação, mas assim, é uma forma não tão burocrática de tentar um visto, por exemplo, um visto de empresário aqui, né? Mas o Brasil não tem esse tratado com os Estados Unidos, né? Então nós temos outras opções de visto. Não tem essas facilidades, não é isso? Não tem essas. Claro que todo processo ele é um processo difícil, né? Às vezes as pessoas acham, poxa, mas a lei diz os requisitos A, B, C, eu preenchi, por que eu não ganhei o visto?
porque o departamento aqui, o Departamento de Serviços de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos, né, USCIS, ele tem o amplo poder de decisão, né, sobre, então às vezes não é, às vezes as pessoas pensam que o advogado, bom, então eu fiz, né, visto para trabalhar, sei lá, depois a gente vai ver aqui uma categoria, eu dei toda a documentação, por que que não me foi concedido, né? Então não é tão preto no branco. Sim, a doutora Solamita Santos Cabral saúda, e está dizendo aqui, saúda a doutora Daniela, que nos fala de Miami, e a Terezinha Taxitano. Muitas pessoas aqui também já entrando, lhe saudando, dando boa noite. A doutora Marineida também, doutor Jean Martins. Então, a doutora Daniela, quais os tipos de vistos de trabalho para os Estados Unidos? Iniciando a Bom, live, então. nós temos dois tipos, assim, né, que seriam da onde saem os outros subtipos de vistos, né? Nós temos primeiro os vistos de não imigrante para trabalho temporário, né? E nós temos os vistos de imigrante para trabalho permanente. Alguns aspectos interessantes desses dois tipos de vistos. O vistos de não imigrante para trabalhos temporários é aquela pessoa que quer ingressar nos Estados Unidos para emprego de duração específica, né? Não é, então, um período permanente ou um período indefinido. E para esse tipo de visto, normalmente o futuro empregador deve primeiro protocolar uma petição, um pedido, né, junto ao Departamento de Serviços de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos. Após aprovada essa petição, é que se pode solicitar um visto de trabalho. A outra categoria, que são os vistos de imigrante para trabalho permanente, né? Quais são algumas considerações especiais? Então, os Estados Unidos, durante o ano fiscal, ele concede cerca de 140 mil vistos sob essa categoria, tá? Algumas categorias dentro, né, alguns tipos de visto dentro dessa categoria exigem que a pessoa já tenha uma oferta de trabalho de um empregador americano que será considerado seu patrocinador. Então, aqui todo mundo sabe que é o sponsor, né? Quem vai fazer o teu pedido perante o governo americano, né? Então, para algumas categorias de vistos também, antes do empregador americano poder submeter o pedido de imigração para o departamento, o empregador ele tem que obter um certificado de trabalho aprovado pelo US Department of Labor, que seria o Departamento de Trabalho americano. Certo. Doutora Daniela, para o visto de imigrante para trabalho permanente, o que o Departamento de Trabalho americano verifica? Bom, ele verifica primeiro se há insuficiência de empregados americanos que estejam disponíveis, né, qualificados e que queiram trabalhar na vaga ofertada com a remuneração oferecida, né? Porque o intuito o país ele é muito aberto a receber pessoas, mas ele sempre objetiva proteger o seu mercado de trabalho, né? Ele também é verificado se a contratação de um trabalhador estrangeiro não afetará de forma negativa a remuneração e condições de trabalho de trabalhadores similares aqui nos Estados Unidos. Então, sempre essa preocupação com o mercado de trabalho americano, né? Não deixar os trabalhadores americanos sem opção de trabalho em razão da concessão de grande número para estrangeiros trabalhar aqui. Então, tem toda a ideia é, se eu posso contratar um americano para fazer o serviço, por que eu tenho que trazer alguém de fora do país, né? Então, isso tem que ser tudo muito bem justificado e explicado, né? Em relação aos trabalhos temporários, aí a gente fala sobre vistos de não imigrante. Quais são as categorias? Bom, eu vou falar sobre trabalhos temporários. Certo, eu vou falar sobre algumas categorias, tá? Que são as mais, assim, são bem populares, digamos assim, né? Nós temos primeiro a H3, né? Que é a H3, que é para Trainee or Special Education Visitor.
o que que significa esse visto, né? Então, o primeiro público para esse visto seria, que poderia solicitar, então é para o estagiário, né? Mas aqui a ideia não é um estagiário, assim como a gente vê na faculdade de Direito, um estagiário, não, é um estagiário no sentido, assim, dele receber um treinamento, né, especial, é mais complexo que isso, né? Então, é um estágio, né, um treinamento, né, na área almejada, desde que não seja de ensino ou estágio de graduação médica, tá? E que não esteja disponível no país do cidadão que está do não cidadão que está solicitando esse visto, né? Então são dois requisitos, né? Que tem que ser treinamento na área de interesse, né? E que não esteja disponível no país onde o solicitante, o beneficiário do visto resida, né? Então o que que é a pessoa que pretende obter esse visto, o que que ela tem que provar, né? Ela tem que provar, então, como foi falado, que o treinamento em questão não está disponível no Brasil, né, no país do estagiário. O estagiário não vai ser colocado numa vaga que é da operação normal do negócio e na qual trabalhadores que são cidadãos e residentes dos Estados Unidos sejam usualmente empregados. De novo, a gente vem com aquela ideia de proteção do mercado de trabalho americano, né? O estagiário não participará de um emprego regular, a menos que seja incidental e necessário para o treinamento. O treinamento beneficiará o estagiário na busca de uma carreira fora dos Estados Unidos, tá? Então isso é muito importante, assim, que não é, eu vou fazer um treinamento para ficar nos Estados Unidos. Não, se tu tá postulando o visto sob essa modalidade, tu tens que preencher esses requisitos e não é temporário, o próprio visto já diz, né? É um treinamento para capacitação para tu aplicar, não nos Estados Unidos, mas sim no teu país de origem, né? Então, é um tipo muito popular que as pessoas pedem, os empregados pedem, né? Claro, sempre a empresa autorizando, né? O empregador, enfim. A segunda categoria de pessoas também que podem se beneficiar desse visto são visitantes para a educação especial, né? Que são aquelas pessoas, que seria isso? são as pessoas que almejam receber programas de treinamento práticos na educação de crianças com limitação mental, física ou emocional. Alguns aspectos importantes também, né, desse visto. Então, assim, a pessoa não é assim pedir e ficar, né? Então, tem que ter o quanto tempo vai durar esse treinamento, né? E no caso do estagiário, a pessoa que almeja receber um treinamento nos Estados Unidos, tá? O visto ele é concedido para o período de duração do programa de treinamento, que por sua vez não poderá ser superior a 2 anos, tá? No caso da pessoa que visita para a educação especial, são admitidos para o período também de duração do programa de treinamento, que não poderá ser superior a 1 ano e meio. Depois há a possibilidade, de pedido de extensão do visto, né? Por exemplo, o estagiário ele pode pretender solicitar estender o visto somente se o período original de permanência foi menor que 2 anos e o período total de permanência adicionado ao período de extensão não exceda 2 anos. Já os visitantes para a educação especial, eles podem estender a sua permanência nos Estados Unidos somente se o período total de permanência não exceda 1 ano e meio, né? Então, a gente falou agora desse tipo H3, né? Então, agora a gente vai falar de um outro tipo também que é bastante solicitado por funcionários, que se chama a categoria L, né? A modalidade L, que é Intra-Company Transferee. O que significa essa modalidade de visto, né? Para o empregado que quer trabalhar numa filial, proprietária, afiliada ou subsidiária do empregador atual, numa qualidade de administração ou cargo executivo, ou em uma posição que requeira conhecimento especializado.
A pessoa, então, os requisitos, né, deve estar empregada pelo mesmo empregador continuamente por 1 ano dentro dos 3 anos predecessores. Então, nós temos, claro, que isso que eu estou falando são pinceladas, né? A lei, ela é bem extensa, ela tem vários requisitos, né? Então, nós estamos trocando aqui uma ideia, porque senão a gente vai ficar aqui mais uns 5 dias falando, sem Ah, eu parar, sobre imagino, eu toda, né, imagino. a legislação. Então, isso Agora, a doutora Marilene Silva dando boa noite. E me diga uma coisa, quem faz, digamos que alguém vá para lá e faça um intercâmbio, teria direito a algum trabalho temporário ou não? olha, aí se ele vem para estudar, né, daí ele pode depois pedir a mudança de status, mas aí é um outro procedimento, né? Não aí é um visto de estudo e aí é uma outra questão, né? Hoje a gente está falando mais sobre vistos de trabalho em si, né? De Propriamente trabalho, que a pessoa tá. já Não, é pode, só uma sim, curiosidade, porque claro, claro, não, isso digamos que a acontece pessoa queira muito, almejar um trabalho, mas usando o sim, intercâmbio, sim. poderia? Ou... Intercâmbio, tu diz estudo? Sim. Não, então uma coisa é o visto de estudante, outra coisa é permissão Uhum. de trabalho. São coisas completamente Mas diferentes. a pessoa que faz intercâmbio teria algum direito ou não? Não é questão de direito, ela pode postular, né? Por exemplo, Pode a postular. pessoa, por exemplo, vem uma pessoa aqui para fazer um curso com mestrado, né? Então ela vem com visto de estudante e depois de um Certo. certo período ela pode postular uma autorização de trabalho, né? Ela pode fazer um estágio, uma área vinculada à área de estudo dela, né? Mas não assim que ela pode optar para qualquer tipo de emprego, não, né? E mesmo assim isso não é Entendi. garantido porque tem requisitos a serem cumpridos, né? Então, aqui o sistema ele é muito correto e muito rígido, né? Às vezes tem pessoas que vêm para cá numa condição de visto que não tem possibilidade de trabalho e acham que está tudo bem e fazem trabalho de forma irregular. Isso não é de forma alguma aconselhável, porque isso, dependendo da gravidade da ofensa, essa pessoa pode até ser presa, né, e deportada. Então, tem que ter muito Hum, cuidado nessa muito questão também. importante advertir isso. Muito importante. E muito cuidado também nessa questão de transição de status, né, que a gente chama, por exemplo, entrou como uma categoria e pede transferência para outra, dependendo das categorias, a pessoa acha que pode ficar aqui legalmente, né, enquanto está saindo a decisão desse pedido de mudança, mas às vezes não é assim, né? Então tem que ver bem essa questão, porque isso aí traz sérias consequências, né? Consequências, Então, às exato. vezes as pessoas assim é aquele desencontro de informações, né? Então, esse é o visto também que a gente estava falando agora. E aí tem um outro visto também que é muito solicitado, né? Que é o visto O, né? Que é de Individual with Extraordinary Ability or Achievement, né? O que esse visto ele significa? Esse visto é para pessoas com habilidades ou conquistas extraordinárias em ciências, negócios, atletismo, que é o visto O1A, né? Ou então na área de artes, que é o visto O1B, ou conquistas extraordinárias reconhecidas nas áreas cinematográfica e de televisão, que é o Hum, O1BMPTV, várias siglas, né? E uhum. comprovadas por aclamação nacional ou internacional, para que possam trabalhar na sua área de expertise. Também esse visto inclui pessoas que forneçam serviços essenciais de suporte para esses beneficiários, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que esse é um visto bem assim popular e bem requisitado, né? Uhum. Então, quais são os requisitos do O1A? Né? O que a pessoa ela tem que provar? Ela tem que provar uma demonstração da sua trajetória profissional de conquistas extraordinárias, né? Em ciências, educação, negócios ou atletismo, por reconhecimento contínuo nacional ou internacional, né? O beneficiário ele busca ingresso nos Estados Unidos para continuar a trabalhar na área de habilidade extraordinária.
A outra subcategoria, que é a excelência em artes, né? A pessoa também tem que demonstrar a trajetória de conquistas extraordinárias, né, na área de arte, e através de reconhecimento contínuo nacional ou internacional. E também o beneficiário ele deve buscar o ingresso nos Estados Unidos para continuar a trabalhar na área de habilidade extraordinárias. Já com ênfase nas áreas de cinematográfica e de televisão, também tem que sempre demonstrar a trajetória de conquistas extraordinárias e através de reconhecimento contínuo nacional e internacional. E o beneficiário também tem que buscar vir para os Estados Unidos para trabalhar na área de habilidade extraordinária. O que é importante aqui? Por exemplo, nós temos a situação que um dos requisitos são cartas de referência, né? Então, digamos que nós temos um excelente, um excepcional professor de teatro, né? Então, tem a oferta aqui do empregador, né? Então, ele criou um método de teatro, estou dando um exemplo, né? Criou um método de teatro no Brasil e ele, através do psicodrama, ele ajudou milhares de pessoas, meninos, e criou, digamos assim, criou um programa social com muito sucesso em comunidades de carência econômica, ajudando adolescentes, crianças, enfim, vamos supor que exista essa Na área pessoa. social. Vamos supor, é só um exemplo, né? Pode ser tantas outras áreas, conforme eu falei. Aí ele tem um empregador, uma escola daqui de teatro, ele faz uma oferta de emprego. Então ele tem que conseguir cartas de referência, né? Então não é assim, as pessoas acham, então eu tenho uma habilidade extraordinária. Não, tem que ser uma coisa realmente reconhecida nacionalmente ou internacionalmente, né? E por que a vinda desse profissional seria interessante para os Estados Unidos? O que ele poderia agregar à área de trabalho dele aqui, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, nessa situação fictícia que eu mencionei agora, ele teria que demonstrar que ele vai implementar esse método aqui, que ele vai treinar outros profissionais americanos. Então, não é só uma situação assim, bom, eu tenho uma trajetória excepcional no Brasil, eu saí em várias publicações, meu nome é mencionado em outros países. Então, não. Por que é interessante para os Estados Unidos a tua vinda para cá, né? Então, isso as pessoas têm que ter em consideração também. Um dos requisitos para aplicação do visto ou carta de referência. As cartas de referência devem, né, preferencialmente ser dadas por profissionais também distintos da área da pessoa que está aplicando para o visto, né? Então, não é uma questão assim, poxa, eu peço para um amigo dar uma carta de referência ou um ex-empregador, né? Não. É uma magnitude muito maior quando a gente fala de um visto da categoria O, né? E aí também tem outra situação que é muito comum, que é o O2, o visto, né? Que é destinado ao acompanhante, né? Então, por exemplo, às vezes vem uma pessoa na área do atletismo, digamos um piloto, né? Então, e ele tem um treinador, que é essencial, né? Então, o piloto vai fazer uma trajetória aqui nos Estados Unidos, enfim, treinamento. Então, ele tem aquele coach que é essencial para o desempenho dele, né? Então, essa pessoa também pode pedir o visto de acompanhante, né? Mas daí o objetivo e os direitos dessa pessoa, né, é somente de acompanhar e auxiliar na atuação artística ou atlética do beneficiário. Opa, caiu. Opa, caiu o celular. Não tem problema, acontece. Enquanto isso, vou destacar a presença da doutora Melissa Teles Baruffi, que colocou maravilhosa live, parabéns. O doutor Eduardo Fontoura, que também está presente, colocou importantes informações para quem busca mercado de trabalho nos Estados Unidos. Infelizmente, houve um probleminha aqui de conexão com a doutora Daniela. Vou tentar conectá-la novamente.
sem problemas, isso acontece com qualquer convidado. Vou ver se ela está aqui de novo. Doutora Daniela Klein, vou chamá-la de novo. Deu algum probleminha aqui com ela. Doutora Daniela. Não está aparecendo aqui para mim. Mas, bom, destaco também a presença da doutora Mariana de Fenteller, que está dando boa noite. Várias pessoas aqui já dando seu boa noite. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizá-la. Doutora Daniela. Não aparece aqui para mim para eu chamá-la, doutora Daniela. Ai, uma pena, porque, enfim. Vou aproveitar e vou falar como é que está o IARS nas redes sociais. No Instagram já estamos com 3.398 seguidores, no Facebook com 3.231 seguidores, no Twitter com 556 seguidores e canal do YouTube com 937 inscritos. Esta live vai estar postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Inscrevam-se lá, podem participar via chat. Enfim, está aqui o Dr. Eduardo Fontoura. Tem quem diga por aqui que os Estados Unidos somente evoluiu, como se percebe, em função de vistos da classe O. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se a doutora Daniela já aparece para eu poder chamá-la. Quem sabe tenta se convidar de novo, doutora, porque eu não estou conseguindo lhe chamar aqui. Acho que agora vai de novo. Vamos ver se a doutora Daniela consegue reconectar. Pronto, deu certo. Problemas técnicos. Bom, vamos lá. Não tem problema. Não tem problema. Onde é que eu parei? Então, a gente estava falando do O2, né? Que é o acompanhante do visto, do beneficiário do visto O1, né? Então, que também tem uma coisa mais específica, né? E esse acompanhante também, então, conforme eu estava dando o exemplo, né, do treinador, ele tem que ter habilidades e experiência essenciais com o beneficiário do visto O1. Não pode ser uma pessoa, bom, fui contratada agora para treinar. Não, ele tem que ter um vínculo já, né? E que não seja também de natureza ordinária e que um trabalhador americano não as tenha. Isso é importante também de ressalvar. Então, a gente vê nisso bem a questão dessa preocupação do governo em proteger o seu mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Doutor, em relação a vistos de imigrante agora, a gente falava de não imigrante, agora de imigrante para trabalho permanente, como é que funciona? Quais seriam as categorias de destaque? Bom, então, como o próprio nome fala, né, de imigrante, a pessoa que ela quer morar aqui. Os outros eram não imigrantes e eram pedidos de visto de trabalho temporário. Esse pedido de visto de imigrante, tá? Ele tem algumas categorias de destaque, que seria, por exemplo, First Preference EB1, tá? EB1, que a gente fala, né? Todo mundo fala pelo EB1. O que significa esse visto, né? Ele é um tipo de visto reservado também para pessoas de habilidade extraordinária em ciências, arte, educação, negócios ou atletismo, professores ou pesquisadores de destaque e executivos e gerentes de multinacionais, né? Então, as pessoas às vezes perguntam qual é a diferença desse para o que eu estava falando, que é o OU, né? O visto OU. O OU, ele é um trabalho temporário. O EB1, ele é a pessoa que quer morar aqui, né? Então, essa seria uma das principais diferenças, né? Então, nesse tipo de visto, como a gente falou no início da nossa live, o certificado de trabalho aprovado pelo Departamento de
Sorry, sai inglês, português, sai espanhol. É uma beleza, sai uma mescla. Acontece, tá Pelo, ótimo. pelo Departamento de Trabalho americano. E aí, aquilo que a gente explicou antes, vai ser verificado se há insuficiência de empregados americanos que estejam disponíveis, qualificados e que queiram trabalhar na vaga ofertada com a remuneração oferecida, e se a contratação de um trabalhador estrangeiro não afetará de forma negativa a remuneração e condições de trabalho de trabalhadores similares americanos. Então, de novo, está sempre presente a preocupação do governo em proteger o seu mercado de trabalho, né? Então, para essa categoria de habilitação, de habilidades extraordinárias, né, o que a pessoa ela tem que demonstrar? Ela tem que demonstrar, obviamente, habilidades extraordinárias em ciências, arte, educação, negócios ou atletismo, através de reconhecimento nacional ou internacional. O que precisa ser provado, né? Alguns requisitos que devem ser preenchidos para a obtenção desse visto. Seria, por exemplo, preencher ao menos 3 dos 10 seguintes critérios ou provar uma conquista extraordinária, como, por exemplo, receber um prêmio Pulitzer, um Oscar ou medalha olímpica, né? E provar que a pessoa também vai continuar na área de expertise. Uma coisa também que é importante de mencionar, quando a pessoa ela objetiva o visto ou esse visto não pode ser assim, poxa, eu tive sucesso no passado, né? Então eu fui um piloto renomado na década de 80. Não, tem que ser uma coisa contínua, né? Então às vezes já teve casos já de pessoas de proeminência profissional, mas que tiveram um sucesso já há 30, 40 anos atrás e nunca mais, né? Até por questão de idade também na área de atuação de esporte, não podia mais fazer. Então tem que ser uma coisa atual e que, né, não pode ser uma coisa do passado, digamos assim, né? Claro. Tem que ter uma certa conexão com o presente e que a pessoa esteja de alguma forma ou não ligada a esse sucesso que ela teve no passado, né? Então, por exemplo, um piloto muitas vezes se torna treinador, né? Então, essas coisas assim. Aí depois, então, 3 desses 10 critérios têm que estar preenchidos, né? Então, quais são esses 10 critérios? Ter recebido prêmios por excelência, reconhecidos nacional ou internacionalmente, associação a entidades na área que exigem conquistas extraordinárias de seus associados, então não é qualquer tipo de associação, ter material publicado sobre a pessoa em publicações profissionais ou de ampla circulação comercial ou em outro tipo de mídia significativo. Aí, de novo, né? Tem que ser uma tiragem alta, né? Então não é assim, poxa, eu tenho lá o meu nome publicado em alguns blogs ou alguns artigos em, né, jornais de pequena circulação. Não, tem que ser comprovadamente de ampla circulação, né? Ter sido convidado para julgar o trabalho de outros, né? Porque daí isso também prova a expertise da pessoa, né? Seja individualmente ou em grupo, um jurado, né? Digamos assim. Ter contribuições científicas, acadêmicas, artística, atlética ou na área de negócios de grande importância para a sua área, ter escrito artigos acadêmicos, publicações profissionais ou de ampla circulação comercial em um outro tipo de mídia significativo. Aí o número 7 é ter seu trabalho exposto em exibições artísticas ou mostruários, ou ter atuado em liderança ou outra função essencial em organizações distintas, ou receber alto salário ou outra significativa alta remuneração em relação a outros em sua área, ou ter sucesso comercial em artes de performance, né? Então, 3 desses requisitos têm que ser preenchidos. Já para a categoria de professores ou pesquisadores de destaque, deverá ser demonstrado reconhecimento internacional por suas realizações, conquistas extraordinárias na respectiva área de atuação, ter ao menos 3 anos de experiência em ensino ou pesquisa na respectiva área acadêmica
ingressar nos Estados Unidos com a finalidade de se tornar um membro aceito e permanente ou posição análoga de pesquisa em uma universidade, instituição de educação de nível superior ou empregador privado. Também nesse tipo de visto, o certificado de trabalho aprovado pelo Departamento de Trabalho americano é exigido. Quais são as provas necessárias para os professores ou pesquisadores de destaque? Preencher ao menos 2 dos 6 seguintes critérios e fornecer uma oferta de emprego do futuro empregador americano. O empregador americano, se for privado, ele tem que demonstrar que ele tem um histórico também de achievements, de conquistas, né, documentadas, e que emprega ao menos 3 pesquisadores em turno integral. Quais são esses critérios, então, dos quais 2 devem ser preenchidos, né? Importante que, tanto no exemplo anterior como nesse, as provas desses critérios devem ser fornecidas. No caso que essas provas não estejam disponíveis para aplicação imediata, aceita-se provas análogas, tá? Então, por exemplo, nesse caso dos professores ou pesquisadores, primeiro critério, ter recebido prêmios significativos por conquistas extraordinárias. Número 2, associação a entidades que exigem conquistas extraordinárias de seus associados. 3, ter material publicado em publicações profissionais escritas por outros sobre seu trabalho na área acadêmica. 4, ter participado em grupo ou individualmente como julgador do trabalho de outros na mesma ou relacionada área acadêmica. 5, provas de contribuições de pesquisas científicas ou acadêmicas na área. 6, provas de autoria de livros ou artigos acadêmicos em revistas, jornais acadêmicos de circulação internacional na área, tá? Aí a gente vai para outra categoria desse visto, que é, outro grupo de pessoas que pode postular sob a categoria do visto que nós estamos falando, que é executivos e gerentes de multinacionais. O que essas pessoas devem demonstrar para postular esse visto? Elas devem demonstrar, primeiro, que elas estão empregadas fora dos Estados Unidos pelo período mínimo de 1 ano, dentro dos 3 anos antecessores ao pedido, ou da admissão legal de não imigrante mais recente, caso a pessoa já esteja trabalhando para o empregador americano solicitante. Informações muito preciosas. Tem muitas pessoas aqui lhe assistindo, dando boa noite. Vou destacar aqui de novo a presença do Dr. Eduardo Fontoura, ele que é diretor adjunto do Departamento de Métodos Autocompositivos de Resolução de Conflitos do IARGS. Ele colocou, importando profissionais excepcionais de outros países que não conseguem imprimir velocidade e qualidade nos países de origem. Destaco também a presença da doutora Solange Oliveira, do Dr. Cassiano Santos Cabral, a doutora Cristiane Pinto, Direito Eleitoral e Eleições também está aqui presente, entre outros advogados que estão lhe prestigiando aqui, doutora. Muito obrigada. Pode continuar. Agradeço a presença. Presença não, né? O pessoal que tá virtual, virtual. É o mundo virtual. É, isso aí. Então, também, ele deve, o solicitante americano, né, quem faz o pedido para essa pessoa, né, em nome dessa pessoa, tem que estar fazendo negócios ao menos por 1 ano, ter uma relação qualificadora com a entidade em que a pessoa trabalhou fora dos Estados Unidos e ter a intenção de empregar a pessoa na capacidade de gerência ou cargo executivo. E também o empregador, ele tem que ser um empregador americano, né? Porque às vezes as pessoas, eu vou abrir uma empresa nos Estados Unidos e depois a empresa me contrata, né? Não é bem assim. Não pode. Não é bem assim, né? E também o certificado de trabalho, aprovado pelo Departamento de Trabalho americano, é exigido. A gente vai agora para outra, então, novamente relembrando, né, que essas categorias não são exaustivas, né? Então, tem outras categorias, eu só estou aqui mencionando algumas das mais requisitadas, né? Então, a outra que a gente permanecer com dúvidas, pode colocar alguma pergunta no chat do canal do YouTube do IARGS diretamente na live da doutora Daniela, que a partir de amanhã já vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Com certeza. Lá, a doutora Daniela pode responder a todos os questionamentos. Exatamente.
Então, esse visto outro também que é bem assim solicitado é o Fifth Preference EB-5, né? O que que é o EB-5? O EB-5 é o tipo de visto reservado para investidores de negócios que investam 1.800.000 dólares ou 900.000 dólares, se o investimento for feito em uma área específica de emprego, e um empreendimento comercial que empregue ao menos 10 trabalhadores americanos em horário integral. Os investidores podem se qualificar investindo através de centros regionais designados pelo Departamento de Serviços de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos, baseados em propostas para promover o crescimento econômico, né? Então, o governo, o Congresso, ele promulgou um ato, né? E que esse ato permite, ele estimula, ele fomenta a vinda de investidores para os Estados Unidos, né? Então esses centros, eles dizem quais são as áreas, quais as empresas que estão aptas a receberem esse investimento, né? Todos, sem exceção, os investidores desse tipo de visto, do EB-5, deverão investir em empreendimento comercial estabelecido após a data de 29 de novembro de 1990 ou na data de 29 de novembro de 1990 ou antes, para o empreendimento que tenha sido adquirido e o negócio existente esteja reestruturado ou reorganizado de forma que um novo empreendimento comercial tenha sido originado ou expandido através do investimento, resultando ao menos em 40% de aumento no patrimônio líquido ou número de empregados. É importante ressaltar que empreendimento comercial aqui significa qualquer atividade com fins lucrativos constituída para a conduta contínua de negócio legalizado, incluindo sole proprietorship, partnership, né? Nós temos aqui o tipo de limited or general, holding, joint venture, corporation, business trust ou outra entidade que possa ser pública ou privada, tá? Essa definição também inclui empreendimento comercial, que consiste em uma holding e suas subsidiárias, se cada subsidiária estiver envolvida em uma atividade por lucro formada para a conduta contínua de um negócio legalizado. A definição não inclui atividade não comercial, como ter a propriedade e operar uma residência pessoal. Complementando, assim, o que é muito importante também aqui nos Estados Unidos é o business plan, né? A gente vê em situações, como eu mencionei antes, de países que têm tratado aqui com os Estados Unidos, que os requisitos são não tão burocráticos quanto as pessoas que, né, cidadãos de outros países que não têm tratado. Então, quando se fala em negócio, se fala em business plan, né? Então, como é que eu vou... Às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo alto, compra propriedades aqui e acha que com isso vai obter um visto, né, de negócios, porque contratou, digamos, 10 marceneiros, contratou uma E não é bem assim. imobiliária, né? E não é. Então, ela pode gastar, tem situações de pessoas que investem milhões, né? Uma situação de uma pessoa que comprou um prédio inteiro e não foi concedido o visto de empresário. Então, isso aí também tem que ter muita cautela quando for elaborar esse plano de negócios, né? Tudo tem que ser muito fidedigno e muito bem consubstanciado, né? Então, fazendo direito, né, as coisas como tem que ser, tem sim uma possibilidade de obter vistos, né? Qualquer categoria, desde que se faça uma coisa honesta, né? E se corrobore com as devidas provas exigidas pela legislação americana, então é possível sim, né? Mas, de novo, tem que estar muito bem informado, muito bem assessorado, né? Porque às vezes as pessoas procuram profissionais que não estão tão qualificados e dão informações desencontradas, às vezes a pessoa até teria uma chance, né? Mas por uma informação desencontrada deixou passar, ou, né, tem todo um período de pedido e pedir de novo, caso seja negado, para cada situação específica. Então, eu acho que seriam esses os principais aspectos desses vistos, né, que a gente comentou hoje à noite.
É, e não sei se... Informações muito preciosas para quem estiver procurando, querendo se informar. Esta live de hoje é primordial para ser assistida, né? E prestar muita atenção em cada categoria de vistos, né? Para Sim, imigrantes e não imigrantes. Perfeito. sim, sim, e exatamente. E ver também, e depois, dependendo da categoria que a pessoa aplica e é concedida, ela pode solicitar a mudança de status, né? Então, de temporário para não temporário, né? Então, dependendo, então dá para fazer, não é uma coisa assim fixa 100%, né? Dependendo da categoria, se pode Certo. solicitar essa mudança de status. Então, vem como temporário, mas depois muda de ideia, quer morar aqui. Então, existem também alternativas para serem analisadas e caso a caso, né, para ver o que é possível ser feito. Que maravilha! Baita aula de hoje. Informações realmente muito preciosas. Muito obrigada. Alguma coisa que eu ainda não tenha lhe perguntado, doutora Daniela, que fala diretamente de Miami, na É, Flórida, Estados Unidos? não, eu acho que as perguntas foram muito bem colocadas. Eu acho que realmente é muita informação, né? Algumas questões aqui eu tive que ler a lei americana, porque são requisitos, né, variados, né? E então eu acho que isso é só um apanhado geral mesmo. E, e nós temos também, é tudo muito fácil assim de pesquisa de lei aqui, né? A pessoa pode, é muito assim, quase que autodidata. Então, a pessoa pode acessar, o governo disponibiliza todos os regulamentos, passo a passo, os tipos de formulários que devem ser preenchidos, né, os prazos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa também inicia um processo de pedido de visto e se faz necessário uma complementação, então aí o governo envia, né, olha, a gente precisa mais prova nesse sentido, então fornece. Então tem essa flexibilidade também, essa disponibilidade do governo de ajudar as pessoas, né? Que muitas vezes as pessoas, não, os Estados Unidos é muito difícil e eles não querem estrangeiros. Não, não é bem assim, né? Então existe sim essa disponibilidade, esse interesse, né? Nós tivemos o presidente antepassado que tinha uma postura muito mais restrita, tentou restringir muita coisa na questão de imigração, e agora nós estamos com um novo presidente que é mais flexível, né? Então, Maleável. então isso tudo também. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito desse país, acho que é um país muito bom de se viver, né? E gosto muito do Brasil também. O coração é grande, né? Cabe nos dois países. E Cabem os dois. cabem os dois. Então, eu mando um abraço aí para o pessoal que assistiu, me coloco à disposição para qualquer dúvida, né? E agradeço novamente, é uma honra poder ser diretora do Departamento de Direito Internacional e estamos aí, então. É isso aí. Ao longo do ano, a doutora Daniela está planejando proferir mais palestras, promover algum curso. Vamos ter novidades até o final do ano, não é isso, doutora Daniela? Sim, sim, tem bastante coisa para abordar, né, no âmbito de direito internacional, tratados, né, arbitragem, como tu Arbitragem, verdade. a arbitragem internacional, que é cada vez mais é o meio eleito para resolução de conflitos, principalmente quando tem transações que envolvam mais de uma jurisdição, né? Então tem bastante, nossa, tem um mar de coisas aí para serem discutidas e abordadas. Muito obrigada pela sua contribuição na data de hoje. E esta live já faz parte do acervo online do IARS no canal do YouTube. A live da próxima terça-feira, dia 31 de maio, vai ser com o associado do IARS, o Dr. Daniel Trentin. Ele falará sobre advocacia tributária sobre o aspecto 4.0. A mediação vai ser feita pela diretora Ana Amélia Prat. Em nome da presidente do IARS, doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço muito a sua participação e a de todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada pelo prestígio. Boa Eu que noite a agradeço. todos. Boa noite, boa noite.